A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje estaremos falando sobre o tema Capacitados pela Graça. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 13 dizem assim: E ele designou alguns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, todos nós recebemos dons do Espírito Santo, capacitações sobrenaturais para abençoar as pessoas. Jesus viveu assim na terra. Ele se apresentou ao mundo como rei, sacerdote e profeta. E no seu ministério aqui, ele se mostrou pastor e evangelista. Jesus revelou a si mesmo como o bom pastor e como a luz que ilumina o mundo. Jesus tinha de forma plena os 5 dons de governo listados por Paulo no 4º capítulo da carta de Efésios. A missão profética de Jesus foi uma das mais evidentes, muito reconhecida pelas pessoas durante o seu ministério. Por sua graça, nós recebemos a salvação e a presença do Espírito Santo em nós, que nos concede dons e nos edifica como corpo de Cristo. Assim, hoje cada um de nós exerce uma função como parte desse corpo. A graça nos capacita com dons específicos da parte de Deus para servirmos a outras pessoas. A graça sobre nós não apenas nos confere a salvação, como também nos permite alcançar e abençoar os outros. Nós exercemos os dons que recebemos do Espírito Santo porque eles não são a nossa propriedade, de nossa propriedade, mas eles estão como de mordomia. Então, quando nós não usamos para servir, quando nós não usamos os dons que Deus nos dá para servir, nós somos considerados infiéis diante de Deus. A graça, ela não projeta sobre nós, ela não cai sobre nós como uma dispensa que vai guardando e acumulando, mas ela vem como uma distribuidora. Nós não podemos reter o que não se pode ser guardado. Assim como Jesus, os que foram alcançados pela graça não têm que ter o foco em receber, mas em dar. Há muitas formas pelas quais a graça de Deus se manifesta em cada um de nós. A nossa força se encontra exatamente nas manifestações do dom de Deus. O reino não foi projetado para uma pessoa ou para pessoas isoladas. Deus nos salva individualmente, isso é verdade, mas só podemos crescer, só podemos ser curados e conquistar quando nós estamos unidos como um corpo. Nós dependemos uns dos outros, porque existe uma expressão da graça de Deus no nosso irmão que não está em nós. Você tem que ser envolvido na obra de Cristo. Você tem se envolvido na obra de Cristo? Você tem confiado no apoio e na oração do seu irmão? Administre fielmente os dons da graça, porque existem pessoas aguardando as respostas que só há em você, que só há em Deus através de você. Meu irmão, minha irmã, eu fico maravilhado quando a Bíblia nos compara ao nosso corpo. Porque no corpo de Cristo, o corpo de Cristo funciona exatamente como o nosso corpo terreno, de carne e osso. É composto por diversos membros, cada um com uma sua função, e todos unidos são um só corpo. A palavra diz, Deus ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. O Senhor ele deu função a cada um é único. É especial. Só que, meu irmão, minha irmã, tem um detalhe muito interessante.
Quando um dedo, por exemplo, ele é arrancado do corpo, o corpo consegue sobreviver sem o dedo, sem aquele membro. Mas quando o membro, o dedo, ele é arrancado, ele não consegue sobreviver sem o corpo. Jesus, ele nos salva individualmente, mas quando nós não estamos no corpo de Cristo, o corpo de Cristo, ele permanece vivo. Nós somos importantes. Pode ter certeza, irmão, se você perder um dedo, vai fazer uma diferença gigante na sua vida, mas você consegue sobreviver. Agora o seu dedo, ele vai se decompor por falta de sangue. E é exatamente isso. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o perdão, a misericórdia, a graça, ela corre a todo momento no corpo de Cristo. E aquele membro que não está unido com o corpo, muitas vezes ele não recebe esse sangue e por isso ele acaba morrendo. Meu irmão e minha irmã, você é importante para o corpo de Cristo, mas não ache que na sua ausência o corpo de Cristo não vai sobreviver, porque ele vai. Porque a palavra é certa, a palavra não muda e Jesus disse que o corpo de Cristo já é vencedor. Mas o que eu quero te perguntar é, meu irmão, você como membro, você quer estar fora ou quer estar junto ao corpo? Você prefere morrer por falta de sangue, por falta de união do corpo? Ou você quer permanecer firme, exercendo a sua função, sendo útil e fazendo a diferença, porque você faz falta para o reino de Deus? Você é importante, você é único, Deus te deu dons que podem ser usados para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus. E eu quero te atentar a mais uma coisa. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você ainda está no corpo de Cristo, mas você está morrendo. Nós usamos o dedo como exemplo. Muitas vezes, irmão, para o seu dedo ele ficar roxo e ficar sem sangue, você não precisa arrancar ele fora. Por exemplo, já aconteceu de você conhecer alguém que colocou um anel no dedo muito apertado e não conseguiu tirar? E teve que ir ao hospital, ao corpo de bombeiros, para conseguir cortar a aliança, o anel. O que acontece? O anel ele fica preso no dedo e o sangue ele não consegue circular. E aí o dedo vai ficando sem sangue e vai ficando sem oxigênio, ele vai ficando roxo e ele vai morrendo. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você tem que estar atento, porque há um membro do seu lado que não está recebendo sangue, que não está recebendo esse alimento, que precisa ser alimentado, oxigenado por Jesus. E você não está percebendo que ele está morrendo, só porque ele ainda está no corpo. Ele está no corpo, mas ele não está conseguindo exercer a função dele por falta de oxigênio, por falta de sangue, por falta, muitas vezes, da nossa atenção. E, meu irmão, muitas vezes esse membro que está no corpo e está morrendo pode ser você. Muitas vezes o inimigo pode ter colocado um anel, uma aliança muito apertada entre você e Deus. E você não está conseguindo receber mais do sangue de Jesus, o perdão, a graça, a paz de Jesus. Mas eu tenho uma notícia para você. Existe uma solução. Assim como você pode ir no corpo de bombeiros e cortar essa aliança e voltar a alimentar o seu membro que falta sangue, que falta oxigênio, você também tem essa chance hoje, porque ainda há tempo. Então busque ao Senhor, busque a presença dEle, busque fazer a vontade dEle e busque a união. Exerça a sua função no corpo de Cristo e seja alimentado diariamente para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim, finalmente se cumprirá o que está escrito lá em Efésios 4, de 11 a 13 que nós lemos. Nós estaremos preparados, os santos de Deus estarão preparados para a obra do ministério. E o corpo de Cristo será edificado, e todos nós alcançaremos em nome de Jesus a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegaremos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.